a paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada. Eu já estou aqui. Vim para ler a palavra de Deus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e para todos vocês que agora já estão começando a assistir a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Agora já estou aqui, como já disse. Vamos ler juntos o 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, capítulo 4. Salomão prepara a construção do templo. Vocês encontram também a verdade, toda a verdade, que muitos não querem falar a verdade, não querem ensinar a verdade, a verdadeira verdade do Evangelho do Messias chamado Cristo. No livro também de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18. Muitos não querem falar a verdade sobre a Bíblia, mas eu estou aqui para falar a verdade para todos vocês, para falar o que muitos não falam. E, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que quem me escolheu e quem me chamou foi o Senhor Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias. E todos vocês vão ficarem sabendo de toda a verdade se continuarem assistindo todos os vídeos que eu vou postando. Até os 66 livros da Bíblia Sagrada. Fiquem e vocês vão ver e ouvir as verdades que muitos não querem falar. Vamos lá ler juntos. Muitos dizem que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas aqui está dizendo que Ele habita. E vocês vão entender. O templo que muitos não querem falar são as imagens de esculturas que Ele não habita. E o templo que Ele habita é aqui dentro do meu coração, na minha mente, no seu coração e na sua mente. E aonde você estiver, seja dentro de 4 paredes, seja debaixo de uma árvore, seja em qualquer um lugar, Ele está juntinho de você. Livro de 1 Reis, o 11º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Como já falei, que vocês encontram também as verdades que muitos não querem falar
no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi, o pai do rei Salomão. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, o rei Davi, então Hirão enviou embaixadores a ele, o rei Salomão. Versículo 2. Então o rei Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem. Versículo 3. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações. Ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus. Enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Versículo 4. Mas agora, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos. E não há perigo de ataques. Versículo 5. Deus prometeu o seguinte ao rei Davi, meu pai. O seu filho que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Vocês vejam, compreendam que eu estou falando a verdade para vocês e vou continuar sempre falando a verdade. Deus habita na sua casa, onde você estiver. Se você estiver dirigindo o carro, seu carro, estiver ligado com Deus, Ele está juntinho de você. Se você estiver no trabalho, se você está ligado com Deus, Ele está junto do seu lado. Em qualquer um lugar que você esteja e Deus estiver ligado com você, não perca a oportunidade de o adorá-lo, de servir Ele, porque Ele está do seu lado. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Deus não habita, não? Respondam vocês. Respondam vocês mesmos. Versículo 6. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus operários, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores, tão bem como o seu povo, como a sua gente da cidade de Sidom. O meu povo não sabe, o rei Salomão falou assim para o rei Hirão.
O meu povo, Irão, o meu povo não sabe cortar lenha, não sabe cortar árvore, não sabe. Portanto, eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores, tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Eles não sabem, mas o seu povo sabe. Então eu pagarei para eles trabalhar para mim. Versículo 7. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no seu lugar, como rei daquela grande nação. Versículo 8. Depois mandou dizer o rei Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Versículo 9. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. Versículo 10. E assim Irão forneceu ao rei Salomão toda a madeira de cedro e de pinheiro que ele pediu. Versículo 11. E cada ano o rei Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. Versículo 12. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria ao rei Salomão. Havia paz entre Irão e o rei Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. Versículo 13. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados. Versículo 14. Versículo 14. E pôs Adonirão como chefe deles. O rei Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa.
Versículo 15. Então o rei Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras, e 70.000 homens para carregá-las. Versículo 16. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Versículo 17. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Versículo 18. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. O capítulo 5 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, ele só tem somente 18 versículos. O capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, o rei Salomão começou a construção do templo. Versículo 2. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. Versículo 3. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento, por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. Versículo 4. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Versículo 5. Encostados nos lados e nos fundos do templo, o rei Salomão construiu 3 andares de salas. Cada andar media 2,20 metros de altura. Versículo 6. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,60 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. Versículo 7. O templo construído com pedras. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras
para que assim, durante a construção, não se ouvissem o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Versículo 8. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. Versículo 9. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Versículo 10. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. Versículo 11. Versículo 11. O Senhor Deus disse ao rei Salomão, versículo 12. Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Versículo 13. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E aí, essa palavra é de quem? É de Deus ou é do homem? Respondam vocês de quem é essas palavras, que eu vou ler de novo para que vocês vejam. E você que está aí com a sua Bíblia na mão, leia também. Versículo 13. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei se você obedecer. Se desobedecer, ele não mora. Mas se obedecer, ele permanece junto de todos dentro das igrejas, nas igrejas. O Senhor está, porque ele tem dito, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Agora vamos para o versículo 14. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. Vocês encontram também essas passagens bíblicas no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 14. Versículo 15. As paredes do templo foram formadas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Versículo 16. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro que ia desde o chão até o teto. Versículo 17. O lugar santo que ficava
em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. Versículo 18. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Versículo 19. Como já foi dito na parte de trás do templo, foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. Versículo 20. Essa sala media 9 metros de comprimento, por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. Versículo 21. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Versículo 22. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Versículo 23. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros. E 40 de altura. Versículo 24 e 25 está resumido no versículo 26. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. Versículo 27. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Versículo 28. Os 2 querubins eram folheados a ouro. Versículo 29. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Versículo 30. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Versículo 31. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla,
feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. Versículo 32. As pontas eram feitas das configuras versículo 32, vou ler de novo. As pontas eram enfeitadas com figuras entalhadas representando querubins, palmeiras e flores. As pontas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Versículo 33. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Versículo 34. Havia duas pontas de duas folhas, que eram feitas de pinho. Versículo 35. E enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Versículo 36. Em frente ao templo foi construído um pátio interno fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Versículo 37. Os alicerces do templo foram colocados no meio de Ziv, o segundo mês, no 4º ano do reinado do rei Salomão. Versículo 38. No 11º ano do reinado de Salomão, no 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. O rei Salomão levou 7 anos para construí-lo. O versículo 6 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, o capítulo 6, ele só tem somente 38 versículos. Capítulo 7. O palácio do rei Salomão. Versículo 7. Capítulo 7. O palácio do rei Salomão. Versículo 1. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Versículo 2 e o versículo 3. O 2 se resume no versículo 3. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas que eram apoiadas pelas colunas. Versículo 4. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Versículo 5. Todas as pontas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às
fileiras de janelas da parede do outro lado. Versículo 6. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. Versículo 7. A sala do templo, a sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde o rei Salomão julgava as questões, era forrada de cedro, desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde o rei Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. O rei Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para a sua esposa, a filha do rei do Egito. Versículo 9. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Versículo 10. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Versículo 11. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. Versículo 12. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinha paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. Versículo 13. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice, um homem habilidoso, com as suas mãos, com a sua inteligência, que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. Versículo 14. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naphtali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite do rei Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Vocês encontram essas mensagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 17. Versículo 15. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros.
de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Versículo 16. Ele fez também 2 remantes de coluna, cada um com 2,20 m de altura, para serem colocados no alto das colunas. Versículo 17. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas. Versículo 18. E 2 carreiras de romas feitas de bronze. Versículo 19. Os remantes das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura. Versículo 20. E foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remante de coluna havia 200 romas de bronze, colocadas em 2 carreiras. Versículo 21. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. Aqui ficava no lado sul, se chamava Jaquim, e aqui ficava no lado norte, se chamava Boaz. Versículo 22. Os remantes das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze vocês encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. Versículo 23. Hurã fez um tanque. Versículo 5. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 m de profundidade, 4,40 m de diâmetro e 13,20 m de circunferência. Versículo 24. Ao redor da borda de foro, versículo 24. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze, e que haviam sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. Versículo 25. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. Versículo 26. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros de água. As carretas de bronze. Versículo 27.
Urã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Versículo 28. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Versículo 29. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras, acima e abaixo dos leões, peraí, vou ler de novo. Versículo 29. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras, acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Versículo 30. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. Versículo 31. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. Versículo 32. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça, com as carretas. Versículo 33. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, os seus eixos bordas raios e os seus cubos eram todos de bronze. Versículo 34. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Versículo 35. Havia uma braçadeira de
22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Versículo 36. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Versículo 37. Foi assim então que as carretas foram feitas, todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Versículo 38. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros de água. Versículo 39. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Vocês encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo... Só até o versículo 11 mesmo. Capítulo 40, versículo 40, 41, 42, 43 e 44. Está resumido no versículo 45. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez. Entendeu? Agora o templo do Senhor. Duas colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romas de bronze. Em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate. 10 carretas de bacias, um tanque, 12 touros, que sustentavam o tanque. Caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de
bronze polido. Versículo 46. O rei Salomão mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartan, no vale do rio Jordão. Versículo 47. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos e por isso o seu peso nunca foi calculado. Versículo 48. O rei Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos para o templo. Os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus. Versículo 49. Os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. As flores, as lamparinas e as tenazes. Versículo 50. As taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo, que davam para fora do todos esses objetos foram feitos de ouro. Versículo 51. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que o rei Davi, seu pai, havia separado para o Senhor nosso Deus. Isto é a prata, o ouro e outros objetos. Agora, o capítulo 7 do livro de 1 Reis, o 11º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 51 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã pelas madrugadas estarei de volta trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Amém.